Este mural é um agradecimento da AUBI e das Casas de Covilhã à nossa cidade. Quero agradecer o desafio lançado pela AUBI e Ricardo Nora para desenvolver este mural. Este mural foi desenvolvido a pensar na nossa cidade e nos estudantes e mostra o agradecimento que os nossos estudantes têm para com a cidade que também os recebe. E de alguma forma vem demonstrar a preocupação destas duas entidades em desenvolver cada vez mais a nossa cidade nesta. Quero dar um especial agradecimento à nossa artista Daniela Guerreiro pelo excelente trabalho desenvolvido nesta parede. E para celebrar os 150 anos de elevação à cidade, a AUBI e Casas de Covilhã têm o prazer de oferecer este mural à nossa cidade. O meu muito obrigado. Este mural é um agradecimento da AUBI e das Casas de Covilhã à nossa cidade.
quero agradecer o desafio lançado pela UBI e Ricardo Nora para desenvolver este mural. Este mural foi desenvolvido a pensar na nossa cidade e nos estudantes e mostra o agradecimento que os nossos estudantes têm para com a cidade que também os recebe. E de alguma forma vem demonstrar a preocupação destas duas entidades em desenvolver cada vez mais a nossa cidade neve. Quero dar um especial agradecimento à nossa artista Daniela Guerreiro pelo excelente trabalho desenvolvido nesta parede. E para celebrar os 150 anos de elevação à cidade, a UBI e Casas Covilhã têm o prazer de oferecer este mural à nossa cidade. O meu muito obrigado. Boa noite a todos, boa noite também a quem nos escuta lá em casa, através dos 95.6 e também através do nosso Facebook. Boa noite a vocês, sintam-se todos cumprimentados. Obrigada por terem aceito o convite da Rádio Clube da Covilhã e da Associação Académica da UBI para estarem hoje aqui a apresentar, no fundo, as principais linhas que apresentam ao Conselho Geral. São os candidatos do corpo docente ao Conselho Geral da Universidade da Beira Interior. As eleições são daqui a 2 dias. Connosco está da lista C, Abel Gomes, e este foi o sorteio que ditou esta ordem de apresentação e também a ordem da primeira intervenção. Lista C representada aqui por Abel Gomes, é o candidato desta lista, é da Faculdade de Engenharia, com o lema A Nossa UBI. Da lista A, Ana Paula Duarte, boa noite também, Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, UBI com futuro é o lema que escolheu, e da lista... Dizia eu, da lista B, Mário Raposo, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Servir mais UBI. Boa noite, uma vez mais, bem-vindos. Vamos, ao longo da noite, apresentar alguns dos temas que achamos que são importantes que o público lá em casa e a comunidade ubiana fiquem a conhecer melhor daquelas que vão apresentando. E claro que temos um anfiteatro vazio e esse é logo o primeiro tema. Está a condicionar certamente a vossa vida, a nossa, a vida de todos aqueles que andam na Universidade da Beira Interior, e estou a falar da pandemia. Afinal, o que é que já deveria ter sido feito? O que é que foi feito? O que é que se pode fazer para que no futuro a UBI possa voltar a ter a presença de forma segura, como vocês certamente desejam nas suas aulas? Tal como eu disse, houve sorteio antecipado nesta primeira ronda, e para falar sobre a questão pandemia, a primeira é Ana Paula Duarte, depois Abel Gomes e depois Mário Raposo. Professora, tema pandemia certamente condicionante, como se pode dar a volta? Boa noite a todos, lá em casa e os que estão aqui presentes. Começo por agradecer o convite e dar os parabéns pela organização do debate. Acho que é importante esta troca de ideias. E realmente começa por uma questão bastante importante, que nos tem condicionado aqui desde o mês de março, que estamos aqui a tentar perceber como é que nos podemos organizar. O que é que trouxe de novo para nós esta questão da pandemia? Para já fez com que nós, estou a falar da parte dos docentes, começássemos a pensar como é que nós podemos tornar as nossas aulas de modo a que possam ser dadas de uma forma, lecionadas de uma forma digital. Portanto, isso foi o primeiro desafio que nós tivemos, porque a maior parte de nós não estava habituados e tivemos todos que nos esforçar muito, e se calhar valia a pena aqui dizer que se já tivéssemos começado a pensar um pouco nas novas metodologias que existem para o ensino, já estaríamos um pouco mais bem preparados, mas infelizmente isso não aconteceu na maior parte de nós, e todos nós, com um grande esforço e com muita boa vontade, conseguimos, penso eu, conseguir fazer chegar aquilo que nós queríamos passar para os estudantes, de uma forma ou outra. Acho que, entretanto, tivemos um tempo que teria servido para haver alguma formação para que nós pudéssemos melhorar este modo de lecionar, para que pudéssemos adquirir algumas competências que não tínhamos. O que eu quero dizer também aqui, que acho importante, obviamente que este fenómeno que nos assolou trouxe para nós a discussão do que é o digital, se é importante ou não ter o ensino sob a forma digital. Obviamente que nós, enquanto universidade, queremos ter um ensino essencialmente presencial. Portanto, nós queremos
por todos os motivos, porque nós necessitamos estar em contacto uns com os outros, porque há matérias que têm mesmo que ser, só podem ser passadas, só podem ser adquiridas no formato presencial e, portanto, não é para passar para um modelo digital, mas penso que, a partir do princípio que nós adquirimos algumas competências, penso que devemos olhar para essas competências no formato digital e trazer isso para introduzir alguma inovação pedagógica nos nossos cursos, no nosso ensino, na maneira como passamos as diferentes competências para os estudantes. Queria somente relembrar que temos tempo limitado. Desculpe. Por isso mesmo, eu também não avisei no início, vamos numa primeira ronda, 2 minutos sem interrupção para e já cada passei os 2 minutos? E já passou os 2 minutos. Ok, pronto. De qualquer das formas, se bem entendi, um ensino misto seria uma aposta ideal. Sim, isso? E o digital penso ainda para outras oportunidades que seriam importantes. 2 minutos é o tempo que damos para cada resposta sem interrupção, embora o tema não se esgote e ainda aí voltaremos para desenvolver mais esse raciocínio. Professora Bel Gomes, a questão da pandemia, ensino presencial e ensino misto. Boa noite a todos, aqui os presentes e lá em casa também. Relativamente ao ensino presencial, o que eu penso é que isso é indiscutível, portanto, a gênese dela foi no ensino presencial. Temos agora uma pandemia que digamos, estamos neste regime desde 18 de março deste ano, e nesse dia as coisas mudaram. Porquê? Porque passamos de um dia para o outro do regime presencial para o regime online. Por sorte, mas foi mesmo só por sorte, a UBI tinha plataformas digitais para isto, que é o Teams, temos à disposição também o Zoom. Havia plataformas digitais para continuar a ensinar e a aprender. O que não acontecia, por exemplo, há 10 anos. Portanto, não foi um mero acaso. Portanto, nós não podemos estar sujeitos a isto quando, há mais de 10 anos esta parte, nas melhores universidades por este mundo fora, sei lá, Harvard, Stanford, Oxford, etc., já fazem ensino online há muito tempo. Eu não percebo porque é que, não só esta universidade, obviamente, a nossa universidade, o UBI e outras universidades portuguesas não fizeram o mesmo. Mas uma coisa é certa, o ensino presencial é intocável. É assim que foi sempre, é assim há mais de 1000 anos. Portanto, não vamos mudar isto de um dia para o outro. Não se muda um paradigma de um dia para o outro, mas isso aconteceu, de facto, em março. A questão que se põe a seguir é o que é que podemos fazer para enfrentar esta pandemia. Nós, como universidade, não somos uma universidade ainda no top 100 ou 500, mas podemos vir a ser no futuro. Okay, se fôssemos do top 100, provavelmente estávamos a investigar uma cura. Eu apelo ao poder de síntese, os seus 2 minutos também já estão a esgotar. Então passo à frente, não há problema nenhum. Ficamos com a ideia do ensino presencial fundamental. Professor Mário Raposo. Bom, muito boa noite a todos. Gostaria de saudar, para um lado, a iniciativa. Gostaria de cumprimentar os meus colegas que aqui estão, cumprimentar a audiência em casa, que me está a ouvir. E sobre a questão da pandemia, como é óbvio, foi uma situação que ninguém previa e, portanto, foi uma catástrofe que aconteceu, mas que a Universidade Portuguesa, e a UBI em particular, soube dar resposta em pouco tempo. Como é óbvio, a pandemia significou uma alteração do paradigma de ensino numa determinada altura, para, obviamente, o ano letivo conseguir chegar ao fim, e, portanto, a UBI colocou à disposição dos professores e dos estudantes as plataformas digitais que possuía e, portanto, eu diria que os professores e os alunos, de facto, foram os heróis no meio disto, porque conseguiram adaptar-se a este modelo novo e dar uma resposta adequada às necessidades que vieram com a pandemia. Como é óbvio, o ensino presencial é insubstituível e, portanto, necessariamente para o futuro, o que todos desejamos é que a pandemia apareça, de facto, um fármaco, uma vacina, algo que resolva o problema, e que possamos voltar ao ensino presencial normal, até porque é isto que está aprovado e está acreditado pelas agências de acreditação. Não significa que não se possa aproveitar o ensino online para que a UBI consiga chegar a outros mercados, a outros países mais distantes
e aproveitar, de facto, esta capacidade que agora está instalada e este know-how que foi adquirido, portanto, pelos docentes, para transmitir para esse público que, obviamente, podemos conquistar no futuro, portanto, ensino, mas sempre com uma característica, que é as avaliações têm que ser feitas presencialmente, que é isso que acontece na maior parte das instituições que neste momento fazem ensino online à distância. E, portanto, podemos caminhar para modelos híbridos no futuro e, necessariamente, é uma oportunidade em que eu gostaria, de facto, de saudar os nossos docentes, porque, de facto, foram verdadeiros heróis, conseguiram dar uma grande resposta e os nossos estudantes também conseguiram adaptar-se a este novo modelo de ensino e, portanto, não houve, nesse aspecto, portanto, interrupção das aulas e conseguiu-se terminar mais ou menos normalmente o ano letivo. Também já se esgotaram. Okay. O tema é que ainda não se esgotou, deixou no ar uma possibilidade também desse ensino misto, tal como já tinha deixado também a professora Ana Paula Duarte. Convém dizer que vocês são candidatos ao Conselho Geral do Corpo Docente. Há 15 lugares no Conselho Geral que irão sair das eleições e que no futuro esse Conselho Geral, juntamente com os outros, com os cooptados, também com os representantes do pessoal não docente e não investigador e dos estudantes, irão aprovar e depois de elegerem o futuro reitor, irão também aprovar as linhas de ações que esse reitor irá ter e nesse campo poderá estar enquadrado esse tal ensino misto. Fará parte da sua linha de ação, professora Ana Paula? Esse ensino misto. O ensino misto, sim, até porque da minha linha de ação, um dos pilares é o ensino, e no ensino eu dou muita importância à inovação pedagógica. Portanto, a inovação pedagógica não se esgota na parte digital, tem outro tipo de metodologias, peço desculpa, que se podem ligar à parte digital. Obviamente que será aqui, na inovação pedagógica, que a parte digital terá um grande papel, precisamente com o ensino misto. De resto, inovação é uma das suas premissas. Sim, é um dos aspectos importantes num dos meus pilares. Não sei se posso continuar a falar neste aspecto ou se quer que eu fale só da parte da pandemia. Da pandemia, pronto, ok. Muito bem. Professora Bela, é também aliás, no seu manifesto já falava na possibilidade de haver esse ensino online na universidade. Sim, é verdade. Isso foi, portanto, o nosso website ficou no ar em 19 de fevereiro, um mês antes da pandemia. Parece que estava a adivinhar o que ia acontecer a seguir, mas não foi, eu não combino nada com ninguém, repare-se. De facto, o que eu penso mesmo é que o ensino presencial é intocável e, portanto, obedece a um regime jurídico que é por ensino presencial, é aquele que nos rege atualmente, e ao regime online, digamos, ou ensino à distância, se quiserem assim, que tem outro regime jurídico e que só passou a ser, digamos, formalmente, só existe formalmente a partir de setembro do ano passado. Portanto, a partir de setembro do ano passado, as universidades passaram a ter a possibilidade de ter, conjuntamente com o ensino online, presencial, o ensino online. Temos é que dizer para cada curso como é que ele irá funcionar. Se será um curso para o ensino presencial ou será um curso para o ensino online. Vai estar também na sua linha de ação a apresentar como candidato a reitor? É óbvio que sim, eu posso explicar, mas com 2 minutos não consigo. Não há tempo. Professor Mário Raposo. Enfim, todos mais ou menos dissemos a mesma coisa e está escrito nos programas de ação que apresentámos, que a inovação pedagógica é um aspecto importante, do qual as plataformas digitais são uma ferramenta útil para essa inovação pedagógica. Todavia, há que acrescentar uma coisa que ainda não foi referida, que é os conteúdos digitais exigem uma certa preparação e isso exige muito tempo e um investimento muito grande. Portanto, não é só dizer que de uma altura para a outra mudamos a agulha e começamos a dar ensino online, é de facto necessário que os conteúdos e essa inovação pedagógica seja preparada para que os conteúdos funcionem. Eu conheço universidades no estrangeiro onde isso acontece e, em conversa com os responsáveis, o principal investimento que se faz nesta universidade é nos conteúdos que são colocados online.
Muito bem, e vamos continuar ainda nos temas que são condicionantes. Este não é derivado da pandemia, mas é algo que já é quase uma doença crónica, e falo do financiamento da Universidade da Beira Interior, neste caso do subfinanciamento da Universidade da Beira Interior. É certamente preocupante também para quem se apresenta e quer assumir o futuro desta instituição. Começa agora por responder o professor Abel Gomes. 2 minutos também, não é? 2 minutos. Ok. Subfinanciamento é um problema crónico desde há mais de 10 anos. Há bastante mais do que 10 anos. Até porque, a dotação do Estado para o ensino em geral, desde 2001 para aí, tem sido à volta de 7 mil milhões de euros para todo o sistema. Não é só para o ensino superior, é para todo o sistema de ensino. E, portanto, manteve-se mais ou menos constante. Portanto, o histórico é baseado no histórico. Portanto, os orçamentos, digamos, de cada universidade, têm de ter isso em consideração. No caso da Universidade da Beira Interior, nós temos à volta de 26 milhões de dotação do Estado e vai aumentar 2% ao ano até 2023, julgo eu, mas é para compensar o decréscimo das verbas em propinas na essência. Portanto, o problema mantém-se na mesma. É igualzinho, portanto não muda nada. A questão aqui é o que fazer para mudar. Exatamente. Portanto, a questão aqui é como é que nós vamos buscar mais verbas. Portanto, tem que ser receitas próprias, obviamente. As receitas próprias, não há segredos nisto, é por projetos, quer eles sejam projetos de investigação pura, quer sejam projetos em copromoção com empresas, portanto, projetos de inovação. Ou então vamos ter que arranjar formas alternativas de o fazer, e uma delas é através do próprio ensino online. Eu dou só um exemplo, dou sempre. A Universidade de Harvard, portanto, em 15 de agosto, no início deste ano, a primeira cadeira de Engenharia Informática tinha registrados 2,3 milhões de alunos a nível mundial. Eles, se quiserem ter um certificado disto ao fim do semestre, irão pagar qualquer coisa como $50. Multiplicando $50 por 2,3 milhões dá 100 milhões de dólares. E, portanto, não é coisa pouca. Portanto, é realmente uma fonte alternativa de receita, mas tem que ser feita uma preparação. Não se pode montar uma coisa destas de um dia para o outro. Okay? Portanto, é preciso ter atenção a estas coisas e esta é uma fonte de receita importante. E ficava por aqui. Muito obrigado. Professor Mário Raposo. Bom, obviamente que o problema do financiamento das universidades é um problema que já vem desde há muitos anos. De facto, o governo português, em 2005, estabeleceu um plafond para as universidades em 1.100 milhões de euros, que em 2019 era 1.100 milhões de euros, menos 4 milhões, mais ou menos. Eu tenho aqui os números concretos, se quiser. Significa que, em 15 anos, o ensino superior teve o mesmo financiamento, mas as universidades mudaram ao longo destes 15 anos. E a UBI tinha 5 mil alunos ou pouco mais em 2005, hoje tem 8 mil e continua a receber o mesmo tipo de financiamento, que é 2,4, 2,5 desses 1.100 milhões de euros. De facto, isto é um problema político. E, portanto, é um problema político, de facto, os políticos têm que resolver, porque uma universidade não pode ser prejudicada e a UBI não pode ficar com menos 1.000 euros por aluno face a outras universidades do mesmo género, digamos, da mesma dimensão semelhante, em que os alunos têm um financiamento à cabeça 1.000 euros por aluno a mais do que a Universidade da Beira Interior. Como é óbvio, enfim, é um problema político. Outras receitas para suplementar isto, como é óbvio, receitas próprias de projetos, questões da internacionalização, porque os alunos internacionais pagam o custo real das propinas e, portanto, é muito importante que nós continuemos a conseguir atrair alunos internacionais. E eu quero recordar que neste momento, e este ano de 2020, ainda temos 15% de alunos internacionais, de facto, apesar dos problemas da pandemia, etc., o que de facto... E, por outro lado, aumentar, de facto, as receitas e, obviamente, procurar outros públicos para outros tipos de ensino que podem, obviamente, trazer mais receitas à universidade. Portanto, não há grandes alternativas. O que vem do Orçamento de Estado é uma parcela, o resto a UBI tem que arranjar para sobreviver. Portanto, receitas próprias é que vem dos projetos, vem das propinas, vem dos alunos internacionais e vem de outro tipo de receita que se conseguirem por parte da universidade. Professora Ana Paula. Bom, já foi muito dito pelos meus colegas, obviamente. De resto, o diagnóstico já estava feito, é necessária a receita. Sim, precisamente, o diagnóstico está feito, o subfinanciamento crónico da universidade em geral, porque universidades em geral estão subfinanciadas, e a nossa em particular, dado o tipo de financiamento pelo histórico e pela fórmula de financiamento que não é a mais correta. Aquilo que eu entendo, acho que se devem
exercer alguns esforços junto da tutela, junto de parceiros no CRUP que estejam na mesma situação para tentar mudar essa fórmula de financiamento, porque nós temos que ter o nosso orçamento de Estado aumentado, porque não podemos estar a pensar pagar salários só à base de receitas próprias ou de projetos, nomeadamente. Portanto, nós temos que tentar aumentar esse orçamento de Estado. Claro que eu sei que não será com certeza fácil, mas teremos que encontrar os parceiros certos. Penso que os estudantes também estão muito sensibilizados para isso e, portanto, também irão exercer alguma força nesse sentido. Portanto, esta é uma parte. A outra parte, tal como os meus colegas disseram, obviamente será aumentar as receitas próprias. Por um lado, manter a parte dos estudantes internacionais, por outro lado, captar financiamento nos projetos e em projetos internacionais. E aqui acho que devemos profissionalizar a captação de projetos, portanto, devemos profissionalizar mais o modo como nós vamos à procura desse financiamento, seja nacional, mas em particular do financiamento internacional. Será, por exemplo, a criação de um novo departamento nessa área? Um novo departamento? Para a criação e elaboração de projetos internacionais? Nós temos um gabinete que trata desses assuntos. O gabinete provavelmente não tem pessoas suficientes, não estou a dizer que existe a possibilidade de colocar muitas pessoas, mas pode perfeitamente, pontualmente, contratar profissionais. Portanto, quando eu digo profissionalizar, é contratar empresas que possam contribuir para que nós possamos atingir mais a captação de verbas, especialmente as verbas comunitárias. E, claro, também é muito importante aproximarmos mais da região e das entidades da região para criarmos sinergias e, com isso, tentar também, especialmente no tecido empresarial. Esse é outro tema que já lá iremos também, a ligação mas da UBI também com a comunidade, que é sempre fundamental também nestas situações. Ainda nesta questão do financiamento, foram unânimes ao reconhecer que o subfinanciamento existe. Fala na questão no online, o professor Mário Raposo falou na questão política. É necessário que o Conselho de Reitores se faça ouvir nesse campo. Sim, claro. É muito importante ter uma posição unânime no Conselho de Reitores para influenciar politicamente o Ministro e a tutela. Eu diria que até, se for possível, digamos que a dotação do Estado pagasse os salários já era muito bom, porque as receitas são a priori, as receitas próprias são a priori para fazer investimentos a nível do ensino, a nível da investigação. E as universidades ficam muito estranguladas por causa disto, porque têm um diferencial que têm que, digamos, suprir para pagar os salários. Este é o problema real, porque as universidades não precisam de mais nada, porque elas são capazes, elas têm energia suficiente dentro delas para gerar muitas receitas. Okay? Isso acontece na UBI, acontece também noutras universidades. Só para ter uma ideia, por exemplo, a Universidade de Lisboa tem um orçamento de 400 milhões, mas a dotação do Estado são 200 milhões, 50%. As universidades são capazes de gerar riqueza, efetivamente. Todas elas, incluindo a nossa. Professor Mário Raposo, esta questão de conseguir força para esta causa, para a tal alteração da fórmula que tanto se fala? Bom, o problema, como eu disse, é político e, de facto, o Conselho de Reitores não tem unanimidade nenhuma, portanto, cada reitor puxa para o seu lado, é importante dizer isto. E, portanto, de facto, houve nos últimos anos alguma confluência entre duas instituições que conseguiram fazer alguma pressão, que foi o caso da UBI e do ISCTE, e com isso conseguimos algum financiamento extra, mas, de facto, não há consenso, porque cada universidade defende, obviamente, a sua dama. E, portanto, por parte das universidades não há que esperar consenso, porque cada uma procura para si defender o orçamento melhor e aquele que lhe dá mais dinheiro. E, portanto, o que terá que ser feito, de facto, é, obviamente, a nível de quem estiver no governo e a nível político, considerar que a UBI, de facto, é uma instituição que está numa região desfavorecida face ao resto do país. A UBI, de facto, contribui decisivamente para o desenvolvimento da nossa região da beira interior. É um farol da região. E, portanto, merece uma atenção especial pelo facto de estar aqui para ser igual às outras. Porque, neste momento, é tratada pior que as outras, porque tem um financiamento inferior por aluno. E os nossos estudantes têm o mesmo direito que os das outras universidades de ter o mesmo financiamento para conseguir ter o mesmo tipo de qualidade de habitabilidade, de instalações, de ensino, etc., que lhe pode ser transmitido. E, portanto, isso é, de facto, uma obrigação do governo português. E, portanto, a questão é política. Mas, como todos sabemos, os jornalistas sabem, a Beira Interior tem 4 deputados, não tem peso político e, portanto, quando se trata da Assembleia da República, todos se desviam e ninguém fala do assunto. E, portanto, isto foi uma luta
que se tratou e estravou ao longo de anos, mas de facto não tem sido possível levar os políticos a olhar isto de outra maneira. E o que se avizinha, com a crise económica e com o PIB a cair, como está a cair, obviamente irá exigir muito esforço e engenho de parte da Universidade para encontrar receitas próprias e maneira de conseguir encontrar orçamentos alternativos para, obviamente, a UBI continuar a progredir no futuro. Muito bem. Professora Ana Paula, para encerrarmos esta questão do financiamento, falou precisamente no Conselho de Reitores. Se for a próxima reitora da Universidade da Beira Interior, é aí que irá tentar exercer essa força, esse lobby, conseguir o tal consenso que não existe? É evidente que é um caminho que eu vou tentar fazer. Eu acho que nós não podemos ignorar os nossos parceiros. Teremos, com certeza, parceiros, instituições que estarão numa situação semelhante a nós. Tal como diz o meu colega, é natural que aqueles que estão muito bem não estão preocupados, antes pelo contrário, mas tentar reunir esforços com aqueles que estão mais próximos de nós. E penso que só tentando fazer alguma coisa, é que se pode conseguir. Não desisto logo à partida, sem pelo menos tentar fazer essa pressão e tentar arranjar todo o tipo de parceiros que possam ajudar nesse caminho. Como eu disse ainda há pouco, os estudantes têm bastante força e eles também têm um papel importante a dizer aqui. Muito bem. Mudamos o tema uma vez mais e já há pouco disse que era um dos temas de que iríamos falar, que é a ligação da Universidade da Beira Interior com a comunidade, com a própria Beira Interior que nos cerca. Desde há muito, ou pelo menos a início, falava-se que a Universidade estava fechada intramuros. Desde há muito que todos vão falando que tem que cada vez mais haver cooperação com o exterior, numa ligação que seja nos dois sentidos. Professor Mário Raposo, essa ligação é para fortalecer, é para estabelecer, já existe? Como é óbvio, a UBI faz parte de uma cidade, de uma região, e a ligação e a cooperação com a sociedade é fundamental. Mas, obviamente, que desde há muitos anos que esta ligação tem vindo a ser feita e, portanto, a UBI tem exercido o seu papel no sentido de trabalhar em prol da região. Vários projetos, têm sido desenvolvidas com a ajuda da Universidade e também, obviamente, que a região também tem que ajudar a própria Universidade. Obviamente que nós somos sempre vistos como o parceiro que tem que trabalhar para a região, tem que trabalhar para os parceiros. Obviamente que isto tem que ser uma relação bionífica e, portanto, a UBI, obviamente, tem que cooperar e tem que trabalhar em prol do desenvolvimento da nossa região e tem-o feito a todos os níveis, a nível mais cultural, a nível artístico, a nível económico, a nível de desenvolvimento de projetos com impacto na região, como o Parque Urbis, como a participação no Geoparque, como a participação agora, recentemente, em questões mais relacionadas com questões do ambiente, etc. E, obviamente, que a cooperação é fundamental associada com o território. Mas é o que eu digo, esta cooperação tem que ser vista sempre também nos dois sentidos. A UBI existe para trabalhar para a região, tem-o feito ao longo dos tempos, e não é novidade para ninguém que temos estado envolvidos nisso. Eu, desde há 37 anos que estou na Universidade, tenho trabalhado em prol da região, grandes projetos como o PIDA Cova da Beira, o PRAS de Cova da Beira, o Parque Urbis, etc. Um conjunto de projetos que nós fomos fazendo para a região e, portanto, a UBI sempre esteve ligada à região. Muitos PDMs para várias câmaras municipais foram feitos também nesta Universidade por vários colegas do Departamento de Engenharia Civil, do Departamento de Gestão e Economia, outros departamentos, etc. Portanto, digamos que na área da saúde, a UBI está a trabalhar, obviamente, em parceria com as instituições de saúde e, portanto, esta cooperação é fundamental e, obviamente, no futuro é para manter, é para incrementar, porque, obviamente, a UBI é, de facto, um farol na região. Professora Ana Paula, já há pouco falava que é até mesmo no financiamento importante esta ligação, não é? Sim, não é só no financiamento. Eu acho que a UBI deve desempenhar um papel de motor de desenvolvimento da região e eu agora, durante este período que mandei a preparar para esta função que estou aqui, visitei muitos organismos, visitei municípios, organizações e, portanto, tive um pouco mais a noção de que eu estava convicta. Há pouca articulação da Universidade com a região. Muito pouca. E tive mais essa sensação ao visitar. Eu própria tenho alguma ligação à parte mais da cidadania e, portanto, também eu nesse sentido, eu acho que é público que eu sou vereadora na Câmara do Fundão e, portanto, nesse sentido noto
que noto uma pouca articulação. Penso que deveria de haver mais articulação, mas de todo o percurso que eu fiz, todo o périplo que eu fiz, notei que devia de haver uma maior articulação, porque devemos nós ir procurar também, não devemos estar só à espera que nos venham ter connosco, também devemos ir procurar para tentar perceber os problemas que existem e, em conjunto, tentarmos encontrar soluções. Eu acho também que seria bastante importante que houvesse uma estrutura qualquer que promovesse essa ligação. Era muito importante para a Universidade que se dedicasse só a promover essa ligação e a monitorizar essa ligação para ver realmente o que vai acontecendo, porque acho que temos muito... Eu sei que não é fácil. Eu, quando estive na reitoria, quando foi o projeto do UBI Medical, que eu montei de princípio, e quando foi para juntar todos os parceiros que iam de Castelo Branco à Guarda, não foi fácil juntar os parceiros todos, eu sei que não é muito fácil por vezes, mas conseguiu-se juntar e fazer um projeto em conjunto que acabou por culminar na construção do UBI Medical. Mas nós temos que ir falar com as pessoas. No seu manifesto tem lá numa certa parte dito que a prioridade capital para a Universidade é precisamente esta ligação à comunidade. Sim, acho que é muito importante esta ligação. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Acho que só em conjunto nós podemos tentar ultrapassar problemas que nós temos aqui na região e acho que só todos em conjunto podemos tentar ultrapassar esses problemas. Professora Bel Gomes, para além desta ligação, diz mesmo no seu manifesto, ou que pretende fazer, um plano estratégico participado para a década 2030 na Universidade da Beira Interior. Quando fala neste participado, será com a participação da comunidade? Sim, não é só com a comunidade, é a comunidade interna, a comunidade também externa. Eu gostaria de responder também a essa questão da... E também a ligação da... Sim, da ligação à comunidade. Eu acho que a Universidade não está organizada para isso. Porque basta ver que temos um vice-reitor para a investigação, um vice-reitor para o ensino, não temos nenhum vice-reitor para a inovação, que é essa parte da ligação à comunidade e de transferência de tecnologia e conhecimento. Não existe um vice-reitor para isso. Portanto, naturalmente não pode haver muitas interações. Há algumas interações e boas, mas falta muito. Portanto, se nós quisermos almejar, e posso dizer que estão criadas as condições básicas na Cova da Beira para termos um cluster tecnológico, para ter muito mais empresas do que temos. E essas condições estão criadas. Nós temos no fundão Cidade Digital, está em formação o cluster digital. Okay? No plano de recuperação económica do país fala-se nisso, no fundão, e fala-se na Covilhã como tendo a competência para as ciências e tecnologias biomédicas. O que é que está a fazer? O que é que nós estamos a fazer nessa direção? Onde é que está o vice-reitor para a inovação? Não existe. Se não existe, não há organização nenhuma. Portanto, nós temos ali um UBI Medical, que é a nossa incubadora, que tem lá algumas startups valiosas, mas aquilo está muito aquém da capacidade. Acho eu. Está muito aquém. Eu fiz, nesta campanha, falei com muita gente do mundo de startup. Falei com o BTI, por exemplo, que é um cluster de empresas startup em Lisboa, subejamente conhecida. Não há interações. Eu falei com o presidente da Associação Portuguesa de Business Angels. Não há interações. Mas também, além dessas interações, é preciso também investimento. Onde é que nós estamos a falar com empresas de investimento? Investimento de risco. Eu falei com o Indico. E todas estas pessoas estão abertas a cooperar. Eu lembro, por exemplo, do Stefano Moraes, que é a pessoa que está à frente da Indico. É consultor da Universidade de Oxford para a criação de startups. É consultor da Universidade de Harvard para a criação de startups. Mas não há nenhuma universidade portuguesa capaz de o fazer. Nunca o chamaram para nada. Quer dizer, nós estamos um capital humano fantástico neste país. E depois não temos partido dele. Isto faz algum sentido? Acho que não. É isso que eu vou fazer. Essa ligação. Sim. Professor Mário Raposo, os outros dois elementos representantes aqui das outras duas listas dizem que, afinal, essa cooperação não existe. Cada um vê
a região Vamos e vê clarificar aqui, não é? Desculpe, cada um vê a região e vê a cooperação com os olhos que entende. Como é óbvio, esta questão sobre o empreendedorismo, toda a gente sabe que eu tenho sido dos grandes promotores de empreendedorismo nesta universidade. Várias conferências com business angels decorreram nesta universidade. Não foram com os atores que foram referidos, mas são com outros atores, porque obviamente há vários atores, cada um tem as suas redes, e portanto nós temos promovido isso, e eu próprio trabalhei nisso e promovi isso, e fiz parte, e faço parte das redes internacionais de empreendedorismo, entre as quais o International Council of Small Business Management. Tenho vários projetos Erasmus aprovados nesta área, e portanto onde estudamos estas temáticas e as coisas são trabalhadas, e portanto o próprio UBI Medical, que foi construído, fazia parte do projeto inicial do Parque Urbis como uma parte, porque isto foi um benchmarking que nós fizemos da Universidade do Lu, na Finlândia, na altura, para desenvolvimento de um parque tecnológico na Covilhã, uma parte ligada à saúde, que não avançou mais cedo porque não havia Faculdade de Ciências da Saúde, mas o projeto estava lá claramente já dimensionado e escrito neste documento inicial e, portanto, obviamente, a cooperação fez. Se é necessária mais cooperação, claro, é necessário fazer mais cooperação. É muito fácil, obviamente, alguém que está sempre... Introduzindo aqui, por exemplo, o tema empresas e a ligação e a captação, mesmo de diplomados aqui na Universidade da Beira Interior, é necessário trabalhar cada vez mais nisso, situando-se a Universidade no interior, falando-se tanto da valorização do interior, aqui pode estar um papel... Como sabe, se alguém introduziu importante na UBI, nos cursos, na maior parte dos cursos da UBI, cadeiras de empreendedorismo e de valorização do conhecimento, para a transferência desse conhecimento para o mundo empresarial, tenho sido eu e a minha equipa de investigação que começou a fazer isto desde há muito tempo. E, portanto, nós introduzimos isso e começámos a fazer isso e começou a dar sucesso. Muitas spin-offs que apareceram e algumas, como, por exemplo, uma que está instalada no Parque Urbis, com o LabFit, surgiu de um curso de empreendedorismo que foi desenvolvido nesta universidade por parte, obviamente, da equipa que trabalha. Outras empresas que estão situadas por aí. Necessariamente, nós temos um problema que não é aqui referido, que é o nosso ecossistema, onde estamos, que é totalmente diferente de Lisboa. É muito fácil dizer que a Harvard tem isto ou aquilo. Claro, a Harvard tem 1.000 milhões só de orçamento, que em Portugal não há 1.000 milhões para uma universidade. Nem é possível captá-los. É um sonho de captar esses 1.000 milhões só para uma universidade. É óbvio que se pode conseguir captar mais, com esforço, com dedicação, etc. Mas não nos podemos comparar com a Harvard, porque não é possível. Nós temos que comparar com universidades do género da UBI, que estão a nível internacional, e nisso nós temos para mostrar que somos capazes, porque no ranking estamos a aparecer, obviamente, ao pé dessas universidades. Agora, não nos podemos pôr ao pé de Harvard, nem de Stanford, na universidade deste género, porque nós estamos a falar de escalas completamente diferentes. Muito bem, neste momento, e fazendo um ponto de situação, o professor Mário Raposo vai quase com 12 minutos e vocês dois com 10 minutos. Okay, professora Ana Paula Duarte, nesta questão ainda da ligação, introduzindo agora, e tal como fizemos com o professor Mário Raposo, a questão das empresas e da valorização do interior, a UBI tem aqui um papel importante, fundamental. Sim, claro. Mas eu antes queria esclarecer uma questão, a resposta ao meu colega, já que isto é um debate, é que realmente o UBI Medical foi criado de raiz num projeto que foi aprovado na CCDR entre 2009 e 2012. Portanto, depois, em conjunto com, na altura, o Presidente da Câmara, é que se pensou fazer o parque, chamar Parque Urbis Medical e ficar ligado ao Parque Urbis, mas depois, com uns desentendimentos, porque nem sempre é fácil haver entendimentos entre as pessoas da região, a Câmara da Covilhã saiu e, portanto, ficou o projeto só UBI Medical. Mas realmente foi um projeto todo construído, era um projeto que ia da Guarda até Castelo Branco e depois chegou até ir até Abrantes, que tinha vários pontos em cada uma das regiões, que era um projeto baseado na qualidade de vida e que aqui na Covilhã ficaria o tal UBI Medical. Voltando ao que me estava a dizer, agora perdi-me, peço desculpa. A questão da valorização do interior e da valorização do interior. Outro aspecto que eu também acho que é bastante importante e que a Universidade devia ter um papel muito importante é na cultura. Tudo que seja relacionado com a cultura, acho que a Universidade devia ter um papel com a região, com a cidade onde está inserida e com as outras cidades e com o resto da região, com o resto do território. Também acho que era, não só para fugir um pouco agora à parte
de financiamentos e de outro tipo de projetos. Acho que a cultura também é um aspecto a ter em conta quando pensamos na interação com a sociedade. E também outro aspecto, também foi aqui dito que há uma ligação à sociedade, mas não há nada relacionado com a inovação. A ligação à sociedade e a interação com a sociedade não é só transferência de tecnologia e inovação, portanto é tudo isto que eu estou a dizer. É outros problemas que existem, é cultura, são outros aspectos que também que têm que ser tomados em conta e têm que ser vistos em conjunto com a sociedade que nos rodeia. Professora Belo Gomes, para encerrarmos este tema. Sobre a valorização do interior? A valorização do interior e a ligação à comunidade e a empresas. Eu acho que o mais importante... Estão todos interligados. Sim, o que nós reparámos ao longo destes anos, últimos anos, não é? Até pela crise de 2008, que foi terrível para nós, como país, não é? E como sociedade. O que se notou é que nós temos uma regressão demográfica, mesmo tendo cá a universidade. Há pessoas que foram embora. E foram embora porquê? Foram embora porque não tinham emprego. E esse é que é o problema. Ou não tinham emprego ou foram à procura de empregos melhores. Ok? Esta é que é a grande questão. Portanto, para nós termos... ter cá mais pessoas, atrair gente de fora, temos que gerar startups, temos que ter mais empresas, temos que dar mais emprego. Sem isso não vamos a lado nenhum. Ok? Não vamos mesmo a lado nenhum. Eu chamo isto valorizar o interior. É também mais do que isto, obviamente, não é? Mas quanto a mim, a parte mais importante é criar empresas. Criar empresas, ter a capacidade de criar empresas. E a universidade deve ter essa ação, deve participar nesse processo. Okay? Eu estou-me a lembrar de uma experiência que aconteceu em Pernambuco, na Universidade de Pernambuco, no Recife. Há 30 anos atrás havia lá zero empresas de um cluster. Hoje são 16 mil no Recife. 16 mil empresas, porquê? Porque houve 3 pessoas com visão que fizeram esse processo. Um deles chama-se Silvio Meira, uma das individuais mais conhecidas no Brasil, já esteve aqui nesta universidade. Já passou por aqui, já falou com o reitor até e falou comigo. E trouxe experiências novas, não é? É preciso olhar para estas experiências, porque como é que se, por exemplo, pode criar na Cova da Beira, fazer da Cova da Beira um Silicon Valley à dimensão do século XXI? É possível? Não é possível. Eu nunca vi ninguém discutir isto à séria, porque isto envolve sentar à mesa uma série de gente. Curiosamente, o Presidente da Câmara do Fundão, o Dr. Paulo Moraes, acabou de fazer há pouco tempo uma coisa desse género, na CCDRC. É esse o caminho. Muito obrigado. Professor Mário Raposo, diz no seu manifesto, e vamos começar agora por si, que o rejuvenescimento do corpo docente é outro dos temas em que se irá empenhar, admitindo novos docentes e novas áreas de formação. E eu há pouco, quando falava aqui na questão das empresas e na questão da ligação à comunidade, iria se calhar nesse sentido, as novas áreas de formação, de acordo com aquilo que as empresas da região necessitam para que os diplomados, depois de estudarem na UBI, aqui se fixem. É isso que tem no seu manifesto quando escreve as novas áreas de formação? Eu já vou responder essa questão, eu só queria dizer que eu tenho o documento de 1998, da questão do Parque Urbis, onde se fala no UBI Medical, claramente como está. E, portanto, eu ponho o documento, posso mostrar. O que foi criado depois foi o Inovida, que foi criado em Tracovilhã, Abrantes, etc., para o financiamento do UBI Medical. A ideia vem de 1998, eu tenho o documento original que eu posso mostrar. Ponto final sobre isso. Eu também tenho relativamente documentos. Podemos a outra situação, gostaria de, obviamente, de salientar que a Universidade da Beira Interior tem que acompanhar as necessidades, obviamente, do mercado na evolução do conhecimento científico e na necessidade, obviamente, das empresas. Aliás, o próprio aparecimento do ensino superior na região apareceu com 2 cursos de partida que foram 2 cursos para a necessidade das empresas da altura e depois para a formação de professores, etc. E, obviamente, que a partir de agora, é assim, nós como universidade temos de ter um conjunto de licenciaturas básicas conforme a universidade. Obviamente que essas formações que podem parecer adaptadas às empresas também falam em questões de pós-graduação. Obviamente, por exemplo, na área do turismo, na área do digital, etc., em que podemos oferecer essas formações
para responder às necessidades da formação de quadros das empresas, dando-lhes competências específicas em determinadas áreas. Do mesmo modo que há uns anos atrás desenvolvemos sempre um curso de marketing territorial, que foi muito importante para as autarquias da região e para os seus técnicos perceberem o modo como promoviam a região a nível autárquico, é o exemplo. Obviamente que estas formações podem aparecer em vários contextos empresariais, de autarquias, na área cultural, artística, etc. E a UBI pode oferecer essas formações. E, como é óbvio, na questão da pós-graduação, é fácil abrir e fechar de acordo com as necessidades do mercado. Obviamente que o core base das licenciaturas da universidade tem que se manter e, portanto, obviamente, temos que manter o core, que é muito importante numa universidade, ter um curso de medicina, um curso de física, um curso de matemática, as engenharias, um curso de arquitetura, um curso de economia. E eu sonhava um dia com um curso de Direito, enfim, ainda não acabei por sonhar com isso, será, obviamente, uma aposta futura. Professora Ana Paula, com esta mesma questão também, as novas áreas de formação, há espaço para novas áreas de formação na universidade? Eu penso que há sempre espaço para novas áreas de formação, nomeadamente a nível dos segundos ciclos. Portanto, como já foi dito, realmente nós temos as áreas base. Em termos de primeiros ciclos, poderá haver uma outra área que, atendendo sei lá, questões de sustentabilidade, questões mais atuais que se poderá pensar nisso, mas eu acho que essencialmente nós podemos apostar em segundos ciclos, indo de encontro a áreas de investigação que estejam perfeitamente consolidadas e, existindo essas áreas de investigação perfeitamente consolidadas, poder a partir daí criar novos segundos ciclos. Acho que essencialmente aí é uma área onde nós poderíamos apostar. Indo de encontro às necessidades das empresas, isso eu acho que é essencial. Dos alunos na região? Sim, isso é um aspecto que eu tenho também conversado nas várias visitas que fiz, que é quando se criam, especialmente os segundos ciclos, devemos ouvir os diferentes intervenientes, sejam nomeadamente aqueles que vão receber os nossos formados e, portanto, devemos saber quais são as necessidades. Se lhe perguntasse agora, nesta hora, que cursos criaria face a essa auscultação? Teria uma resposta? Não. Posso ter algumas respostas, mas preferia não estar já aqui a colocar algumas respostas em cima da mesa. Posso ter algumas ideias, mas preferia não estar já a colocar. Mas ficou com essa... Mas fiquei já com algumas ideias, sim. Professora Belo Gomes. Sobre as novas formações. Sim. Eu começava logo pela filosofia, porque temos uma unidade de investigação excelente em filosofia. Eu não percebo porque é que não existe o curso novamente, até porque o número de alunos vai aumentar durante esta década. O número de alunos a entrar na universidade. E encheram, por exemplo, ano passado, digamos assim, um bocado à justa. Este ano, acredito que houve mais gente também a candidatar-se ao curso de filosofia. Eu reativava o curso de filosofia, claramente. Até porque os custos inerentes não são muitos. Nós temos um corpo docente qualificado em filosofia, que neste momento está a dar aulas em ciência política, relações internacionais, estamos a usar essas pessoas que não são mesmo dessas áreas, são da área da filosofia. E, portanto, era uma das coisas, é um dos problemas que temos que resolver, é a filosofia. Quanto às novas, mesmo, há várias possibilidades. A mim custa muito ver, por exemplo, que não se aposte tanto na interdisciplinaridade. Por exemplo, entre a computação, que é uma área que eu domino, entre a computação e as áreas, digamos, das ciências puras, sei lá, a física, a química, principalmente a química. Portanto, eu não sei, mas penso que não há assim um especialista, só para termos uma ideia, um especialista mesmo em química computacional. E nós temos um sistema, portanto, isso foi uma decisão do Estado português, de instalar uma rede de computação avançada neste país. Aliás, o supercomputador português não é mais do que o Stampede, da Universidade do Texas, onde eu estive. Portanto, foi enviado para cá, é, digamos, um computador em segunda mão, mas há claramente uma aposta do Estado português na computação avançada. E nós temos que tirar partido disto, porque isto é muito importante. É importante porquê? Porque nós conseguimos fazer simulações reais, digamos assim, do real, do que é, por exemplo, uma reação química. Ou o que é o drug design. Isso é importante para os fármacos. Por exemplo, se tivéssemos um sistema destes a funcionar atualmente, que não existe, aqui na UBI ainda não existe, embora ou foi assinado ou vai ser assinado um protocolo nesse sentido com a tutela
Eu acho que isso era muito importante, porque abria horizontes para tudo. Podíamos fazer cálculos em astronomia, em química, em física, simulações desse género. Portanto, uma parte importante das novas formações são aquelas que estão no meio das outras, estão no tecido que eu digo tecido intersticial do conhecimento. Porque as áreas estão organizadas em ilhas, digamos assim. E isso não está a ser feito. Eu pensei, quanto a mim, é o futuro, é onde se pode obter muito mais resultados. Porque não há nada feito, ou pouco feito. Muito bem. Vamos mudar de novo o tema. Já foi aqui abordado e foi considerado, suponho, pelo professor Mário Raposo, uma das questões importantes para o financiamento da universidade e também pelo professor Abel Gomes, e vou começar precisamente por si agora, que é a questão da internacionalização. Captar alunos internacionais já se tem feito, a universidade tem 8.000, não sei se comportará muitos mais. A questão da internacionalização da universidade consegue-se ou efetiva-se de que forma? A vários níveis. Ao nível do ensino, ao nível da investigação e ao nível da inovação. Dos 3 eixos estratégicos que eu defendo para a universidade. No ensino tem a ver com os alunos, principalmente, com a captação de alunos estrangeiros. Isso é importante por causa das receitas das propinas, como disse o professor Mário Raposo ainda há pouco. Isso é mesmo muito importante, porque eles pagam as propinas integrais. Nós temos que internacionalizar o ensino. Mas não é importante também pelo prestígio? Não sei, pergunto eu. Isso já tem a ver com investigação. Se nos vamos focar em captar jovens investigadores, isto é, ou candidatos a jovens investigadores, por esse mundo fora, nós temos que ter cá dentro pessoas reputadas, isto é, professores reputados, pessoas que sejam líderes das suas áreas científicas. Sem isso, eles não vêm. Se esse líder de uma dada área científica estiver em Harvard, ou se estiver aqui, é exatamente a mesma coisa. Um estrangeiro que queira vir fazer investigação vem por causa do líder de investigação, não vem por causa da universidade. Isto é assim há 1000 anos. Mas não eu desviei do seu raciocínio, estava a falar da questão da internacionalização como efetivar. Isto é na parte de ensino. Claro que nós temos que entrar em redes. Temos que fazer projetos em consórcio com colegas, neste caso, europeus, eventualmente fora da Europa. Essa é outra maneira. Criar redes, porque é criar equipas. Ok? Que abranjam várias universidades. Temos que ser capazes de fazer isto. E para isso é preciso uma reorganização interna na universidade, no que diz respeito à gestão de ciência, que é coisa também que se fala pouco. Então, nós temos o ICI, que é o Instituto Coordenador de Investigação, que deve coordenar, de facto, a ciência. E deve ter pessoas em cada, neste caso, gestores de ciência em cada faculdade. Devemos ter um modelo distribuído, não acumular tudo no topo da cadeia. Não faz sentido. Tem que ser um modelo distribuído. É assim que funciona. É a forma de alguma maneira, distribuir a democracia, digamos assim. Muito bem. Professor Mário Raposo, esta questão da internacionalização. Como eu disse há pouco, a internacionalização é muito importante para a universidade, na medida em que os alunos internacionais que nós conseguimos captar são uma fonte importante de receitas, mas quando falamos de internacionalização temos de falar num aspecto global da universidade, que tem a ver também, obviamente, com as redes internacionais. Nós temos de ter capacidade de nos inserir nessas redes internacionais, obviamente com a investigação de qualidade e conseguir, portanto, criar essa rede. Nós conseguimos isto, por exemplo, recentemente foi conseguido numa rede de universidades europeias, que é a UNITA, em que, de facto, conseguiu um projeto de 5 milhões de euros para a universidade e, portanto, é um exemplo de internacionalização, como trabalhando em conjunto em redes internacionais, se consegue um bom exemplo com que, obviamente, se pode haver mobilidade de docentes, mobilidade de funcionários, mobilidade de alunos, mobilidade de investigadores e, portanto, é importante criar isto. É preciso trabalhar para isso, como é óbvio. Portanto, é preciso, de facto, haver capacidade e engenho para conseguir, obviamente, montar essa rede. É muito importante, de facto, ter bons investigadores e, portanto, enfim, obviamente, eu não recebo lições nessa área de ninguém, portanto, basta ir ao Google e ver, portanto, como é óbvio, e, portanto, que... e daí que eu tenho montes de redes internacionais e tenho, de facto, parcerias internacionais, enfim, nas minhas áreas,
e, portanto, isto tem que se alargar a toda a universidade. Temos que conseguir motivar toda a gente na universidade. Obviamente que, quando não há meios para isto, temos que atribuir recursos para criar meios na universidade que permitam desenvolver este projeto de internacionalização, ainda que para isso seja preciso criar mais um gabinete ou admitir mais profissionais qualificados ou subcontratar projetos a empresas internacionais, como é óbvio. Portanto, esta integração é muito importante nas várias áreas e, como eu dizia, é fundamental para a mobilidade de docentes e de alunos e também para a imagem internacional da própria universidade. E a UBI, neste momento, tem beneficiado bastante da nossa capacidade de internacionalização, na medida em que tem subido em determinadas áreas no ranking internacionais, mercê da investigação que se faz de qualidade a nível internacional. Quer dizer que o prestígio, digamos que gera prestígio e exatamente, gera receita numa bola de neve que quer criar. Como é óbvio. Professora Ana Paula. Bom, tal como também já aqui foi dito, eu considero a internacionalização bastante importante. Aliás, é um dos 4 vetores ou eixos que eu tenho como estarem a cruzar os pilares. Portanto, para mim, a internacionalização deve cruzar precisamente o ensino, a investigação e também a ligação à sociedade e a transferência. E tal como aqui foi dito, eu acho que em termos de ensino é muito importante os estudantes que nós temos, os estudantes internacionais, por uma questão até de sustentabilidade, mas também pela ligação que nós temos com os países de onde eles vêm. Acho que é extremamente importante, devemos manter, devemos fomentar, mas devemos procurar novos públicos para trazer estudantes de outras áreas do globo também, e para isso, claro, precisamos de mostrar que temos qualidade para poder captar estudantes de várias áreas do globo. E também ainda no ensino, acho que devemos trabalhar para que possamos ter alguns cursos, alguns ciclos de estudo em conjunto com parceiros internacionais. Acho que isso é muito importante. E aqui acho que podemos começar por utilizar as redes de investigação que existem, porque nós na Universidade temos várias redes de investigação, porque os nossos investigadores, um investigador tem que se dar forçosamente com parceiros internacionais e, portanto, nós temos redes de investigação formadas. E eu acho que devíamos ir por esse caminho, pelas redes de investigação que já existem e que algumas delas estão bem consolidadas e, através desse caminho, tentar chegar a fazer parcerias também na área do ensino, e seriam parcerias, com certeza, com uma mais-valia bastante grande. Quando fala aí em novos mercados, entre aspas, mercados, como é óbvio, outros horizontes para captar outros alunos. Públicos. Portanto, os nossos estudantes são essencialmente de países de língua portuguesa. A maior parte dos nossos estudantes estrangeiros vêm do Brasil e depois, penso que a seguir, de Angola. E, portanto, como eu disse, são países que nós acarinhamos e gostamos muito de ter cá estes estudantes, mas devemos tentar ir a outros públicos. Podem ser também de língua portuguesa, mas podemos ir tentar outros públicos, nomeadamente na Europa. Fazer protocolos como existem já com alguns países? Sim, já existem protocolos, é tentar que funcionem. Não é fácil, mas acho que é o caminho que nós temos que fazer. Já falámos na questão da formação, na questão da fixação dos graduados aqui na região, essa ligação com as empresas. Agora falar mais das questões internas, mais da própria Universidade da Beira Interior, que é a questão da valorização das carreiras. E aí é que se consegue o tal prestígio para a Universidade no corpo docente. Aí, havendo um bom corpo docente, certamente será uma universidade apetecível para os melhores alunos virem estudar com os melhores, como um lema que a Universidade adotou. O pessoal não docente satisfeito, certamente, e sendo a Universidade um dos grandes empregadores da região, terá uma palavra aqui a dizer. Vamos começar agora pela professora Ana Paula Duarte, esta questão da valorização das várias carreiras que existem, desde a carreira de aluno à carreira de professor e investigador. Claro, precisamente. Esperando que não haja muitos alunos de carreira. Bom, começando por os estudantes, eu acho que nós temos que pautar porque eles tenham um bom ensino, e para que tenham um bom ensino é óbvio que necessitam de ter boas condições para ter esse bom ensino. E boas condições precisam ter bons professores que estejam motivados para estarem a exercer a sua função de professores. E claro que todos
os funcionários que também têm que estar motivados nas suas carreiras para poderem exercer também as suas funções. Portanto, é tudo. As pessoas, de um modo geral, são o fulcral da nossa universidade e, portanto, todas elas têm que ser olhadas em cada uma das suas particularidades e terem atenção a cada uma delas. Relativamente ao corpo docente, eu acho que nós necessitamos de ter um rejuvenescimento do corpo docente e uma progressão também das carreiras. Nós temos muitos docentes em situação precária, precisamos de tentar resolver essa situação. Tudo isto, tanto o rejuvenescimento, ou seja, a abertura de concursos, como a progressão nas carreiras, tem que ser, isso é muito importante, tem que ser feito com processos criteriosos, com processos transparentes. Isso é uma coisa que tem que ser feita e só assim os professores se podem sentir bem se esses processos forem feitos dessa maneira. Tem que haver um planeamento. E de que forma vai conseguir entroncar essa questão com aquilo de que já falámos aqui, que é o financiamento? Eu sei. Quando ele não chega para pagar os salários. Há uma limitação, aliás, legalmente há uma limitação, ou seja, há uma limitação no fim do ano, o orçamento não pode ultrapassar 3% para pagamento de salários, portanto há uma limitação. Alguma desse orçamento também é necessário para progressões de carreiras, portanto há uma limitação. Aquilo que eu me proponho fazer é fazer um planeamento que seja visto criteriosamente com as faculdades, com os departamentos, e para saber como é que se pode ir fazendo essa renovação e essa progressão na carreira. Portanto, não pode ser feito de repente, porque não há financiamento para isso, mas que exista um planeamento e que as pessoas saibam com o que podem contar. E, portanto, um planeamento feito a um determinado número de anos para seguir conseguindo fazer, porque, como disse muito bem, há restrições orçamentais que não permitem, que seria com certeza aquilo que nós gostaríamos de fazer, de passar imediatamente a fazer todas essas progressões, e sabemos que isso não é possível. Agora, isto só pode ser feito tendo uma liderança partilhada, uma liderança participada, envolvendo todas as pessoas, todos os intervenientes, envolvendo todos os intervenientes na discussão. E, portanto, isso é uma das minhas principais bandeiras, é a liderança partilhada e a liderança que envolve todos os intervenientes. Centrou mais a questão no pessoal docente e a questão do pessoal não docente, tão importante também para a universidade. No caso do pessoal não docente, é fazer também um planeamento, obviamente que eu já tenho mandado a ver, mas tenho a intenção de fazer um diagnóstico, fazer um planeamento, também auscultando os diferentes serviços, para saber o que é necessário fazer e o que poderemos fazer para as pessoas saberem com o que podem contar. Outro aspecto importante são os investigadores, que também não têm carreira. A carreira de investigação também não existe, do modo geral, nas nossas universidades, mas nós temos que pensar que os investigadores são peças fundamentais numa universidade que se quer reconhecida pela sua investigação. Todos nós docentes fazemos investigação, mas os investigadores têm que ter também motivação, têm que estar a pensar que têm uma carreira e que estão ali a trabalhar, mas têm uma carreira com que podem contar. Professora Bel Gomes, esta questão das carreiras, docente, discente, não docente, não investigador, são muitas. As carreiras é um assunto mesmo que eu considero fundamental. Tem a ver com os recursos humanos. Portanto, o que eu defendo para a UBI, e se conseguimos fazê-lo, vai ser a primeira a fazê-lo, a primeira universidade portuguesa a fazê-lo, é uma mudança de cultura. Okay? Vamos mudar a cultura interna da universidade. E ela começa pelas carreiras, pelos recursos humanos. Porquê? Porque os recursos humanos são mesmo fundamentais para uma instituição. Se as pessoas não estiverem motivadas, elas não vão render o máximo que podem. Não vão. E o que é que temos de fazer então? É mudar a forma como se promovem, neste caso, vou falar dos professores em primeiro lugar, porque são eles realmente que trazem por resto tudo o resto. Os professores, há 3 patamares.
Há 3 categorias: professor auxiliar, associado e catedrático. E não se definem patamares, não se definem patamares até agora. O que é o patamar? É definir os objetivos. Como é que se entra na carreira? O que é preciso fazer para entrar na carreira? O que é preciso fazer para chegar a pessoa associada? O que é preciso fazer para chegar a pessoa catedrática em cada área disciplinar? Okay? O que é que acontece? Atualmente, o que acontece é que quando se abre um concurso internacional, são concursos internacionais, que podem concorrer pessoas de fora e pessoas de dentro. E, normalmente, os de dentro concorrem sempre mais do que um. Então, há sempre 2 ou 3 colegas a disputar o mesmo lugar. O que é que isto vai provocar? Isto é o que eu chamo de competitividade negativa. Porque há um que vai ficar contente, porque realmente ascendeu, outros não vão ficar. E se calhar estão ao mesmo nível. Isto não é correto. Mas a forma de mudar, isto é o que se chama de mudança da cultura interna, que é, ou definir patamares e objetivos. Sendo a universidade uma instituição pública, é possível mudar essa cultura? Sim, senhora. O concurso público não tem que seguir determinadas regras? Não há uma... É isso. Eu estou a falar de tudo dentro do que são as regras. E a regra é o ECDU, que é o Estatuto da Carreira Docente Universitária, que já existe, a última versão, existe há mais de 10 anos. E as universidades continuaram a funcionar como era antigamente. Não pode ser. Isto é, não houve um shift. Aquilo que era mais importante, quanto a mim, uma das coisas mais importantes do Estatuto da Carreira Docente Universitária, não foi levado avante. Continua-se a fazer a mesma coisa. Não pode ser. Portanto, quando há 2 professores a correr um lugar, que estão mais ou menos ao mesmo nível, e só um é que é promovido, o que vai acontecer é que aquela pessoa que não foi promovida vai ficar para trás, vai desmobilizar. Nós estamos a matar valor. Mas não é um valor qualquer, é um valor científico, é um valor humano. Nós não estamos a funcionar. Se nós conseguimos mudar isto, e eu acredito que conseguimos mudar isto, esta universidade vai prosperar como nenhuma outra, nenhuma outra nacional. Vai prosperar. Depreendo então que esse é o grande calcanhar daqueles. Sim, momento. Para mim é o calcanhar daqueles de todas as universidades, inclusive a Universidade da Beira Interior. Será a sua grande prioridade? É a minha grande prioridade, mudar a cultura interna. E o que é que acontece nos precários? Pois, os precários são, digamos, o resultado de uma política errada, não necessariamente da universidade, do Estado português, porque estrangulou as universidades financeiramente. E o que é que aconteceu? As universidades sentiram que tinham que resolver o problema. Eles tinham aulas para dar. E depois, aquilo que devia ser temporário passou a ser definitivo. Praticamente, não pode ser. Eu acredito que podemos fazer qualquer coisa. Podemos, não é qualquer coisa, podemos resolver este assunto de facto. Porque o corpo docente não é estático. E lá vem o planeamento que estava a falar a professora Ana Paula. Temos que planear. Temos que saber quando é que as pessoas vão para a apresentação. Temos que planear, efetivamente. Seguir cada professor. Segui-lo. E cada professora, obviamente. E saber quando é que tem que contratar novamente. E vamos aproveitar isso para renovar o corpo docente. Para trazer novas energias para dentro da universidade. Novos conhecimentos. E quem os traz são os novos doutores. Eles não podem ficar eternamente à porta. E é isto. Muito obrigado. Professor Mário Raposo. Bom, parece que neste aspecto estamos todos de acordo. De facto, as pessoas são um ativo fundamental de todas as instituições e também da UB, como é óbvio. E, portanto, de facto, quer os professores, quer os funcionários não docentes, quer os investigadores, de facto, são o ativo principal da nossa universidade e, como ativo principal da universidade, devem, obviamente, ser e saber as linhas que estão traçadas para a sua evolução de carreira e para o seu futuro. E, portanto, defendemos, e eu também defendo, que, de facto, tem que haver balizas, tem que haver claramente definidas os objetivos de carreira e que a progressão, de facto, das pessoas nos concursos faz com base no mérito e não se faz com base em amiguismos ou coisa assim do género. De facto, tem que ser mesmo com base no mérito, com base naquilo que as pessoas, obviamente, são capazes de mostrar e de produzir ao longo da sua vida. E, portanto, isto também tem muito a ver com a possibilidade, e claro, isto depende muito das questões orçamentais, do modo como a UB vai ter que abrir concursos progressivamente para ir absorvendo alguns dos docentes que estão precários na universidade.
Claro que nós, quando dizemos que queremos um concurso, não quer dizer que a gente é para um precário. Abre-se um concurso que é aberto e o precário concorre como concorrem outros professores, porque é um concurso internacional e um concurso aberto. Mas se o precário tiver um bom currículo, como é óbvio, pode concorrer e ganhar a vaga. Bom, isto neste aspecto estamos todos de acordo e é fundamental, obviamente, que haja a possibilidade dos professores saberem como é que podem progredir na carreira, como é que vão chegar à categoria seguinte e o que é que lhes é exigido para passar a outra categoria. Isto, obviamente, exige, de facto, um planeamento e exige que as pessoas saibam, claramente, à partida, quando se faz os editais dos concursos, qual é o peso atribuído a cada uma das vertentes adequado para que isto possa ser devidamente avaliado por quem vem, obviamente, avaliar os processos de avaliação. Também os não docentes, como é óbvio, a UBI tem um problema também muito complicado no pessoal não docente. Temos um corpo não docente muito envelhecido e, de facto, tem havido um grande esforço de todos os que estão na universidade para fazer as suas funções, neste momento. De facto, o pessoal não docente, de facto, tem-lhe sido exigido muito esforço e eles têm dado uma resposta que é extraordinária, porque, obviamente, dado os apertos que houve nos últimos anos, houve, enfim, saídas de pessoas, houve que fazer uma rotatividade, houve que externalizar, fazer outsourcing de determinados serviços para dar aos funcionários, porque os orçamentos de 2016 permitiam aumentos de orçamento zero nas despesas com o pessoal. Só a partir de 2016 para a frente é que se pôde permitir 2% de aumento ao ano e este ano 3%. Até aí era zero. Claro que, a partir de agora, estamos em condições de, claro, temos um determinado orçamento, temos necessidades em várias áreas, vamos ter que rejuvenescer também o corpo não docente. E, claro, relativamente aos investigadores, também eu, e escrevi isso no meu programa, claramente digo que temos investigadores que é necessário reter na UBI, nós já perdemos bons investigadores que se foram embora desta universidade. E aí também, porque provavelmente as pessoas que estavam em volta deles também não souberam cativá-los e não souberam abrir-lhes determinadas condições para que eles permanecessem na universidade e deixaram ir para outras universidades bons investigadores e, portanto, aí as pessoas saberão porquê. Mas, de facto, acho que é importante criar um quadro de investigadores em que nós conseguimos, abrindo um quadro e que vamos alargando ao longo do tempo, que senão, como digo, os orçamentos não são elásticos, é necessário planear isto atempadamente e conseguir, obviamente, criar um quadro de investigadores em que eles se vão inserindo em várias áreas, os professores ter também a ideia de que há progressão na carreira, de qualquer maneira. De 2015 até agora foram abertos 90 lugares de quadro na universidade, 90, entre auxiliares associados e catedráticos, e entre 2009 e 2013, 4. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o que aconteceu anteriormente e o que está a acontecer agora. Houve aqui uns anos que não houve nada porque não se permitia a nível orçamental. Portanto, enfim, é preciso ver que, de facto, tem havido aqui alguma progressão. Mas, de facto, temos que fazer mais. Até porque o Governo estipula que nós temos de ter 50% de catedráticos e associados até 2022. Acredito que isto agora vai deslizar um pouco, porque com esta crise orçamental que vai aparecer, o Governo vai deslizar um pouco. Mas tem que ser esse o nosso objetivo. Permitir que as pessoas progridam na carreira, para que as pessoas também se sintam motivadas, obviamente, sobre aquilo que estão a fazer e saberem como é que podem progredir. Portanto, é de facto um aspecto fundamental. A questão das pessoas são o nosso ativo fundamental. A UBI tem que valorizar e permitir que as pessoas sejam valorizadas, mas sempre com base no mérito. E, portanto, o mérito significa que as pessoas sabem como é que podem progredir, tal como a professora Abel disse, e estabelecer claramente as bases para as pessoas progredirem e que os concursos sejam claros, limpos e nitidamente que as pessoas sabem como é que podem progredir. Isto a nível do corpo docente, não docente e investigador. Quanto aos alunos, com esse bom, e começando agora por aí, com esse bom corpo docente, não docente e investigadores, conseguem captar-se os melhores? Claro que, assim, nós temos assistido nos últimos anos que tem havido um número crescente de alunos para a universidade com notas melhores. Digamos que significa que a UBI está a conseguir ter alunos com melhores classificações. Embora nós tenhamos em Portugal, e sabe isso, um espírito muito cosmopolita, de maior parte das pessoas querendo de modo geral ir para o litoral. Bom, mas de facto a UBI tem conseguido ao longo dos últimos tempos, pela sua capacidade de desenvolver cursos de qualidade, pela sua renome que começa a aparecer a nível da investigação, pelos rankings internacionais em que a UBI aparece, de facto, em que se demonstra qualidade do ensino, qualidade da investigação, qualidade dos professores, qualidade até da habitabilidade, porque a UBI tem uma boa oferta social
também a nível de camas para os alunos. Nós tínhamos cerca de 800 e tal camas de oferta aos alunos, embora algumas necessitem de requalificação. Mais uma vez, necessitamos de programas do Governo para requalificar as nossas residências, outra situação, mas eu que nós temos conseguido aumentar o número de alunos. Pela primeira vez este ano, ultrapassou-se em números reais os 8.000 alunos. Nós estamos com 8.070 alunos, como os dados das últimas semanas, e destes 15% são internacionais, como eu disse há pouco. Portanto, claramente que a UBI está a conseguir atrair alunos. Isto consegue-se com um corpo docente qualificado, com uma investigação de qualidade e inovando pedagogicamente onde é necessário e também dando ofertas formativas em áreas atrativas e áreas inovadoras em que essas necessidades têm que ser preenchidas. A grande maioria desses 8.000 alunos de que falou são estudantes deslocados. Ao mesmo tempo, e quase na mesma frase, falou em 800 camas. É suficiente? É claro que não é suficiente, mas repare, a maior taxa de cobertura de camas do país é da Universidade da Beira Interior. Portanto, 10% é das maiores taxas nacionais. Tanto que, no último contrato de legislatura, em que o Ministro convidou as universidades a assinar, e que todas assinaram, exceto uma instituição, na altura, foi um Politécnico que não quis assinar, as instituições comprometeram-se a aumentar a oferta de camas para os seus alunos, nesse período. Mas, no meio disto tudo, surge a crise e isto parou tudo. Digamos que, obviamente, temos que repensar aquilo que foi assinado há uns anos atrás e começar a trabalhar para o futuro, porque, obviamente, que os nossos alunos merecem as melhores condições para continuar a estudar. Nenhum aluno deve deixar de estudar por não ter dinheiro, não ter condições para se fixar numa determinada universidade. E a UBI, obviamente, que desde sempre, criou uma oferta de camas que permite dar uma resposta àqueles alunos bolseiros que têm necessidades, portanto, de alojamento e que a UBI tem para oferecer. Essa é a questão em que nos vamos centrar agora, professora Ana Paula Duarte, a questão da ação social e da oferta de camas de alojamento. A frase "o que seria da Covilhã sem os estudantes" é subejamente conhecida, e falando também do alojamento que a cidade oferece, extra camas, porque as tais 800 são insuficientes para os muitos alunos deslocados. De que forma ou que programa, o que tem no seu programa sobre esta questão tão concreta do alojamento e da ação social? Relativamente ao alojamento, como já foi dito, nós temos realmente um número razoável de oferta dentro das nossas residências, que estão, pelo que sei, a precisar de alguma requalificação. Aquilo que eu entendo é, havendo necessidade, porque realmente, como disse o professor Mário Raposo, nenhum aluno pode deixar de estudar por não ter capacidade para isso, capacidade financeira. Eu acho que, para já, devemos tentar arranjar alternativas em termos de bolsas. Penso que podemos tentar arranjar algumas bolsas para oferecer aos estudantes em parceria com a sociedade civil. Acho que a sociedade civil também tem interesse em ter cá os estudantes e, portanto, penso que não seria uma má ideia tentarmos arranjar algumas bolsas em parceria com diferentes agentes da sociedade civil, nem que para isso fosse necessário haver alguma questão do win-win, portanto, os agentes da sociedade civil também Está a falar de bolsas patrocinadas por determinadas empresas. Por determinadas empresas ou organizações. Penso que isso poderia ser um caminho. Também penso que neste momento existem, pelo que me tenho percebido, existe muita construção, existe muitas novas habitações para os estudantes. Havendo necessidade, penso que deveria de haver alguma parceria para encontrar alojamentos a preços mais razoáveis, se bem que digo que os preços na Covilhã são bastante razoáveis, comparativamente com outras cidades. Ainda não há especulação imobiliária? Penso que, do meu conhecimento, realmente é uma vantagem que nós temos para oferecer, para captar alunos, é realmente a cidade e o que tem para oferecer em termos de residências, e, portanto, penso que seria outra possibilidade, isto numa questão da ação social. Portanto, acho que são dois aspectos bastante importantes, mas claro que quando pensamos nos estudantes temos que pensar também nos aspectos dos aspectos do desporto,
que é um aspecto bastante importante e que penso que, em termos de instalações, também estão a precisar de algumas requalificações. Portanto, penso que ainda no que diz respeito à captação dos estudantes, eu acho que há outro aspecto que nós devemos falar e que nós temos e que é muito importante, que é a política de proximidade que nós temos dentro da universidade. Na maior parte dos casos, não quer dizer que não haja exceções, na maior parte dos casos existe uma grande proximidade entre os docentes e os estudantes. Isto não se encontra numa grande parte de universidades. Eu acho que nós devemos usar isso quando queremos captar estudantes e quando queremos trazer algo de bom para os nossos estudantes. Esta política de proximidade que existe e devemos fomentar, acho que é outro aspecto bastante importante que nós temos para dar aos nossos estudantes. Professora Belo Gomes. Relativamente à ação social, não é? Exato. Eu acho que a Universidade da Aventura tem feito alguma coisa nesse sentido. Temos de ser justos. Tem feito. E eu relembro que vivemos num Estado social, um país que tem um Estado social, um país como Portugal tem um Estado social. Portanto, há mais 30, 40 anos que ninguém fica de fora do sistema por não ter recursos financeiros. Numa família, desde há mais de 40 anos, é possível colocar qualquer filho pertencente de uma família, independente dos seus recursos financeiros, na universidade. O problema não é esse. O problema é a informação que não chega ao destinatário. Isto é, há muitos jovens que estão a fazer o 12º ano e até antes, que não sabem, não foram informados, não sabem nada disso, não sabem que é possível estudar na universidade e que o Estado português se atravessa e paga uma bolsa para ele estudar, ele ou ela. Isto já é assim há décadas. O problema, portanto, não é tanto a falta de ação social, é a falta de informação. A informação não chega ao destinatário. É este o problema. Portanto, a Universidade tem que desenvolver, de alguma maneira, ações para informar. Já que essa informação não chega, temos que fazer alguma coisa nesse sentido. E é isso que falta, quanto a mim. Não é falta de bolsas, não é falta de ação social. Falta de chegar a informação ao destinatário. Começar a trabalhar logo com os alunos no secundário. Exatamente. É isso que defende. É isso mesmo. Que deve ser relativamente às residências, algumas estão em mau estado, pelo menos há uma que está em muito mau estado, e nós temos que realmente planear, digamos, a reformação das residências. Há umas que são muito boas, são mais modernas, obviamente, mas temos que também, novamente, planear. E é preciso não esquecer que a universidade tem uma capacidade máxima para 12 mil alunos. Já vamos nos 8 mil. Provavelmente daqui a 4 anos seremos, sei lá, 9 mil, ou se calhar até mais, não sei. Mas temos que começar a planear para outro horizonte. Não é só as residências, mas também as próprias faculdades. As faculdades estão a crescer em número. Portanto, nós temos que ver, temos que ter no horizonte o planeamento de novas faculdades, mesmo que sejam com o mesmo nome. Okay? Quando fala nesses 12 mil alunos e nesse planeamento, refere-se, por exemplo, a cantinas. Cantinas sabemos também, que estão a exatamente. arrebentar pelas costuras. Exato. Também isso. Portanto, temos que pensar nisso tudo, não é? As cantinas, qual é a qualidade que lá está? Eu acredito que a qualidade é boa, mas temos que monitorizar constantemente isto, não é? E planear mais à frente. Isso é fundamental. Portanto, a universidade está com 8 mil alunos. Aqui faltam 4 mil para chegar ao limite. Está na hora de começar a pensar de outra maneira, penso eu. Professor Mário Raposo, começou esta questão da ação social e das bolsas muito ao de leve, uma vez que foi aí que começou, vamos dar-lhe a oportunidade de terminar. Esta questão dos 12 mil alunos é comportável para a universidade? Repare, é comportável para a universidade se nós pensarmos que a universidade funciona das 8 da manhã às 8 da noite. E, portanto, que as salas podem distribuir ao longo do dia, portanto, 12 horas, portanto, 5 dias por semana, o sábado também funciona em algumas faculdades para pós-graduações, mestrados e doutoramentos, enfim, é conhecido que as ciências humanas desde sempre tiveram aulas ao sábado, é quase a única faculdade onde isso acontece, mas acontece, portanto, digamos que a universidade, claramente, a nível de instalações,
pode dar resposta, de facto, a um número por volta, não sei se terão 12 mil, mas por volta disso, eventualmente, poderá dar. Obviamente é preciso planear como é que se lá vai chegar. Portanto, obviamente isto não é fácil, porque não há alunos a crescer em Portugal a um ritmo que permita o crescimento de mais de 50% dos alunos que temos, assim, do pé à mão, nos próximos anos. Isto, de facto, passaria por uma atração muito grande de alunos internacionais que se conseguisse atrair para atingir os tais 12 mil alunos, mas é necessário, de facto, trabalhar para isso. E, portanto, nós temos trabalhado desde sempre na ação social bastante bem na questão das residências, mas, de facto, algumas já existem, desde o meu tempo de aluno, cá na Universidade, que algumas das residências existem e, obviamente, têm que ser remodeladas e de facto, algumas estão já em processo de remodelação. Mas também existe, obviamente, mais uma vez, a questão do poder político, que tem que disponibilizar verbas para que as universidades consigam investir na ação social e na renovação das residências e criação de novas residências para os alunos. É claro que isto, obviamente, dito desta maneira, numa época em que o país está a atravessar grandes dificuldades económicas, obviamente pode parecer um bocado irrealista. Mas estamos a pensar a médio prazo, médio e longo prazo. E, enfim, tem que pensar, obviamente, isso para a frente. E quando planeamos estrategicamente, é sempre a 8, 10 anos e pensar, obviamente, aquilo que se irá fazer para conseguirmos atingir isso. E, portanto, nesse aspecto é muito importante. Claro que também a UBI tem que trabalhar para outros aspectos relacionados com a ação social, nomeadamente a parte desportiva, por exemplo. Neste momento está a ser desenvolvido um pavilhão, enfim, multiuso lá em cima, portanto, nas ciências humanas, adaptação do edifício, mais uma vez. Isto também leva a uma outra coisa, que é o património da universidade é construído muito sobre antigos edifícios que existiam na Covilhã. Requalificação urbana. Requalificação urbana. E a UBI tem uma grande importância para a requalificação urbana, o nosso património. Mas também isto traz outras exigências à universidade, que é gerir um património distribuído por 4 campos diferentes. Pensamos no edifício das Ciências Sociais e Humanas, que fica na Ribeira da Carpinteira. O Polo 1 e as exatas, que fica onde está a Ciência da Engenharia, e as exatas aqui na Ribeira de Gola. A Medicina, que fica, obviamente, junto ao Hospital Cova do Era. E a Reitoria, que fica, portanto, em Santo António. Gerir todas essas infraestruturas é um acréscimo de custos que é necessário ter atenção, porque necessariamente estamos a gerir uma universidade em 4 campos diferentes, que aumenta... Mas acabaram por transformar a própria cidade num campus universitário. Claro, mas isto não foi reconhecido por ninguém. E, portanto, nem sequer os políticos reconheceram isso à universidade e contribuíram para a universidade para os custos de contexto que isto traz à instituição. Porque enquanto as outras instituições têm uma cantina central e têm uma biblioteca central, nós temos 4 cantinas, 4 bibliotecas, ou seja, desdobramos isto, até os centros de informática estão divididos por várias faculdades. Isto é um aumento de custos de contexto que não é reconhecido. Voltamos a cair quase no início da nossa conversa, que é a questão do poder político ter que olhar para o financiamento da Universidade da Beira Interior face também a esse esforço. É isso que me está a dizer? Claro, como lhe disse, são os custos de contexto, não só os custos que nós falámos anteriormente do acréscimo, da necessidade de dar resposta à progressão da carreira dos docentes, mas de apostarmos em novas áreas de formação, mas também esta de requalificação do nosso património e manutenção do próprio património, que de facto contribuiu grandemente para a melhoria arquitetónica da cidade da Covilhã, e isto é reconhecido por todos, mas não monetariamente, nem a nível do orçamento da universidade. Diga-se. Nós estamos a caminhar para o final, no entanto, falando ainda da questão dos alunos, e já falámos no captar os melhores, agora se calhar também seria bom olhar para a saída desses melhores, porque muitos deles queixam-se que terminam o curso e até gostavam de ficar, mas nem sempre conseguem aquela oportunidade, aquele estágio que gostavam de fazer aqui, o gabinete de saídas profissionais, de estágios de apoio a um recém-formado, recém-diplomado nesta universidade. Necessita de um melhor olhar? Acho que sim. Acho que precisa de um melhor olhar, precisa se dedicar um pouco mais. Mas eu acho que nesse aspecto das saídas profissionais, acho que temos que nós ter um melhor olhar para os alumni. Acho que os alumni serão
uns parceiros muito importantes para nós podermos colocar os nossos recém-licenciados, recém-mestrados. Portanto, acho que é um aspecto que não devemos descurar. Eu fiz uma parte da minha formação em França, em Grenoble, e tinham uma importância fundamental os alumni na captação de empregos para os recém-formados. Eu acho que realmente temos que ter uma política de trabalhar muito bem com os alumni nesse sentido, espalhados por esse Portugal fora e por esse mundo fora, que também temos bastantes. Portanto, acho que por aí é bastante importante. E acho que também devemos fazer uma interligação maior com os potenciais empregadores, fazendo feiras, fazendo alguns eventos em que chamamos cá os potenciais. Isso já se vai fazendo, mas acho que se deve fazer ainda mais, chamando cá os potenciais empregadores e mostrando aquilo que temos, para também tentar, assim, arranjar colocações para... Foi promovido pela Associação Académica e pela própria Universidade, mas acha que deve ser reforçado? Acho que deve ser reforçado. Eu sei que existe, eu sei que isso tem acontecido, e acho que é uma boa iniciativa da Associação Académica, mas acho que a Universidade deve dar também um impulso, também deve participar com algum empenho nesse tipo de eventos, porque é muito importante para a empregabilidade dos nossos estudantes. Professor Belo Gomes. Relativamente, primeiro abrir o microfone. Relativamente a questão das saídas profissionais ou da ajuda que a Universidade pode dar aos recém-diplomados para essas saídas profissionais. Eu acho que o mais importante é dar-lhes confiança aos alunos, transmitir confiança no futuro. Isso faz-se num ambiente de aula, isto é, que eles não tenham dúvidas que serão capazes. Porque há muitos alunos que têm esse problema no final dos cursos. E agora, será que eu vou ser capaz de desempenhar a função? Dar-lhes confiança, isso é fundamental. E isso não se compra. Eu só vou referir um aspecto, a professora Ana Paula já referiu outros, eu vou referir um outro que falta aqui, que eu acho que é muito importante, tem a ver com a imagem da UBI. Eu acho que devia ser necessário que um aluno, quando sai, antes de sair aqui da UB, antes de ter o canudo, que tivesse uma página LinkedIn, nas redes sociais, profissionais, feita de uma forma profissional, por alguém que saiba efetivamente fazê-lo. Nem que tenhamos que contratar uma empresa para fazer isso. Porque isso não é só... Porque o problema é que o aluno, quando sai, ele passa a fazer parte do corpo diplomático da UBI. Ele é um diplomata da UBI em todo o mundo. Isso é mesmo importante, transmitir uma imagem profissional. E, portanto, essa página LinkedIn tem que estar feita de uma forma profissional para esse aluno. Com o seu portfólio, o que é capaz de fazer, o que é que não é capaz de fazer, a sua experiência, etc. E deixo só aqui esta nota. Professor Mário Raposo, para terminarmos este tema. Claro que os alunos são a principal imagem de marketing da universidade no exterior. Como é óbvio, os nossos alunos, quando terminam as suas licenciaturas, ingressam no mercado de trabalho, com a sua capacidade de desempenho, com o modo como vão desempenhar as suas profissões, constituem um ativo fundamental que a UBI não pode descurar e deve acompanhar ao longo da vida, de facto. Deve haver a criação de um sentimento de pertença à universidade, de modo que os alunos continuem ligados à UBI mesmo depois de saírem da universidade. Obviamente, seja através das redes sociais, seja através de uma página web, seja através de um mail, seja o acompanhamento. Obviamente que os gabinetes de saídas profissionais, gestais, etc., da universidade, já fazem um pouco este papel. É um papel que deve ter um acompanhamento, até porque os alunos que irão para o mercado de trabalho, trabalhar em organizações, depois acabam também por ser importantes na ligação dessas organizações à universidade. Portanto, digamos que há de facto aqui um ganho que a universidade pode ter, se os alunos depois ajudarem a que as empresas, organizações onde vão trabalhar, façam uma ligação à universidade. Portanto, os alunos são de facto um ativo muito importante da universidade, que não deve, obviamente, ser descurado.
devem ser acompanhados, portanto, e a UBI deve permanentemente manter canais de comunicação com os alumni para beneficiar, obviamente, dessa ligação e do aporte que eles possam trazer, de facto, à universidade depois no mercado de trabalho. Claro que isto acontece se nós, na universidade, criarmos uma boa ligação com os alunos. Daí a importância, de facto, de internamente haver, obviamente, uma boa articulação, portanto, com os diretores de curso, com as pessoas responsáveis pelas carreiras, etc., no sentido de os alunos se sentirem acompanhados e os alunos se sentirem acompanhados e, portanto, criar aquele sentimento de pertença à universidade. Muito bem, nós estamos praticamente a entrar na reta final. Quando estive a ler os vossos manifestos e a consultar aquilo que se propunham para o Conselho Geral e caso venham a ser eleitos, depois de concorrerem ao concurso que vai ser aberto para reitor, houve várias palavras e vários temas que são repetidos nas 3 candidaturas, como é óbvio. À cabeça colocarem o ensino, investigação e a cultura científica, é comum aos 3. Ensino, investigação, inovação também será comum. Pessoas, infraestruturas e agora está olhando para o professor Abel Gomes, o financiamento, promover a cultura científica, valorizar carreiras. No fundo, há várias coisas que têm em comum nos vossos programas. Serão diferentes só depois na forma como irão implementar estes programas ou existem realmente grandes diferenças? O que é que o diferencia, professor Abel Gomes? Ou a sua equipa, a sua candidatura? Sim, o que me diferencia é que eu sou uma pessoa diferente. Realmente, começa logo por aí. O estilo será diferente. E acho que isso é indiscutível. É diferente da professora Ana Paula, diferente do professor Mário Raposo. E muito bem, porque não, realmente as diferenças é que fazem uma soma maior, não é? Mas aquilo que é mais, penso eu, aquilo que é mesmo diferente é o meu desejo de implantar uma cultura diferente, fazer a mudança para uma cultura diferente, interna, que irá afetar toda a universidade. Isso é que é, para mim, a grande ideia. Essa ideia é fundamental mesmo. A mudança de cultura. Uma ruptura eu não diria uma ruptura, mas nem é evolução, é talvez uma pequena revolução nesse sentido. Mudar a cultura interna para ter um efeito propagador positivo em toda a universidade. É essa a grande, na minha perspectiva. A forma como eu vejo a universidade é completamente diferente. Não tem nada a ver. Professora Ana Paula Duarte, invertendo agora a forma como estamos, o que é que a diferencia das outras 2 listas? Não só assim, mas a equipa que a acompanha. Para já, e em primeiro lugar, acho que aquilo que eu considero que é realmente uma diferença é que nós pretendemos mudar a cultura de liderança. Pretendemos fazer uma liderança participada, uma liderança integradora. Este é o nosso principal objetivo. Portanto, mudar a cultura de liderança, deixar de haver decisões solitárias e passar a haver o envolvimento de todos os intervenientes nas decisões. Este é um aspecto fundamental. Outro aspecto, eu acho que é o facto de nós, o nosso grupo, que trabalhou muito em conjunto, todos nós podemos dizer que aquilo que nós temos é um compromisso coletivo. Eu tenho um compromisso coletivo, não fiz nenhum compromisso individual, portanto temos um compromisso coletivo que veio da agregação de muitas ideias, de muitas pessoas e que todas estas pessoas temos também como foco esta mudança de liderança e como foco o futuro e a mudança para o futuro. Este é outro aspecto também que eu queria essencialmente aqui colocar relativamente ao nosso grupo de trabalho. Penso que fundamentalmente é isso. Claro que a outra diferença óbvia é que eu sou a primeira mulher a candidatar-me a reitora, mas isso é uma parte. Sou Mário Raposo. Neste momento, dos 3 é aquele que tem mais tempo, por isso apelo ao seu poder de síntese para depois irmos à última questão. Como é óbvio, portanto, o movimento de Servir Mais UBI pretende precisamente servir mais a nossa universidade e para isso todos
colocar a minha experiência ao serviço da Universidade, a minha experiência em gestão, a minha experiência no ensino, a minha experiência na investigação. Obviamente que somos uma equipa e a equipa pretende precisamente servir mais à Universidade e por isso o nosso movimento de servir mais tem precisamente esse contexto. Nós prestamos um serviço de ensino, de investigação, de transferência de conhecimento e nós queremos servir mais e melhor à Universidade. Muito bem, em causa vão estar aqui 15 lugares para serem eleitos na próxima sexta-feira, de pessoal docente e investigador, votar na lista liderada por Abel Gomes, porque? Porquê? Pelo projeto que eu tenho para a Universidade, que está plasmado no website e que nós afloramos aqui de uma maneira, não é? Na essência é isso. É isso. Acho que as pessoas estão perfeitamente informadas neste momento o que é que cada um de nós traz à UBI por cima da mesa. Acho que isso é evidente. Professora Ana Paula Duarte. Também pelo projeto que é público e essencialmente pela mudança na cultura de liderança também. Acho que isso é importante frisar. E por todo o projeto que realmente, durante todo este tempo, foi suficientemente publicitado, tanto em todos os pilares e os eixos que nós consideramos importantes e como os queremos implementar para a Universidade. Sr. Mário Raposo. De facto, pelo programa que nós fizemos, pelas provas dadas que eu tenho ao serviço da Universidade e porque quero o melhor, de facto, para a nossa Universidade e estou disposto a colocar ao serviço da Universidade toda a minha experiência, dedicação e empenho. Muito bem, muito obrigada. Resta agradecer a vossa presença. De uma forma geral, penso termos falado de um pouco de tudo aquilo que compõe os vários eixos da Universidade da Beira Interior e aquilo que vocês preconizam para o futuro da instituição. Vai ser eleito o Conselho Geral no próximo dia 20. São 15 elementos do corpo docente e investigadores, 5 dos estudantes e 1 elemento do pessoal não docente e não investigador. Serão depois cooptados mais 8 personalidades externas, pela maioria absoluta que terá por base uma proposta dos elementos que forem eleitos na sexta-feira e depois irão estabelecer o calendário para eleger o futuro reitor da Universidade da Beira Interior, que terá que se candidatar ao cargo no concurso. Certamente vocês já o assumiram, são candidatos a esse cargo de reitor para os próximos anos. Muito obrigada aos três. Para quem nos segue lá em casa, votos da continuação de boa noite e não se esqueçam que a partir das 23 estamos em recolher obrigatório e vamos seguir as regras e as normas que nos são impostas. Boa noite a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite.